Fala, colibris, beleza? Estamos aqui para mais uma aula 27 de História. Na aula passada eu falei que a gente ia ver alguns outros acontecimentos do Segundo Reinado e como isso vai se desdobrar para o fim do Império Brasileiro. Então é isso que a gente vai falar hoje. Ó, Guerra do Paraguai, crise no Império, formação da República. Bora lá! Neste momento da história, nós estamos vivendo o quê? O Império ele vai entrar em crise, mas antes dessa crise tem um grande conflito que eu já dei um spoilerzinho no final da aula passada, que foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu de 1864 a 1870. Este evento, esta guerra, ela é marcada pelo quê? Lembra que eu falei que o Brasil estava fazendo intervenções no Uruguai? Na segunda intervenção, quem estava ali tentando tomar a política uruguaia era o Paraguai, através do líder Solano Lopes. Quando ele começa a ver que o Brasil tá indo lá para falar assim, vaza Solano Lopes, ele fica muito brabo, fica muito revoltado e ele vai começar a se incomodar com o Brasil. O Solano Lopes, que era o líder paraguaio, ele tinha interesses expansionistas na América, na região do Prata, né, na região do Rio do Prata. Então, é ali que vai começar a tensionar o conflito. Quando o Brasil está intervindo no Uruguai, que o Paraguai estava tentando intervir. E aí o líder Solano Lopes, revoltado com essa intervenção, ele vai pedir para um navio brasileiro ser sequestrado. Ele vai sequestrar um navio brasileiro. E também vai invadir o Mato Grosso. Lembrando que nessa época, né, o Mato Grosso, ele era um Mato Grosso só, tá? Não era uma província do Mato Grosso. Não havia o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, os dois estados, beleza? Era a província do Mato Grosso. Era até um pouquinho diferente as delimitações territoriais. O que acontece? Quando ele invade o Mato Grosso, o Brasil já tinha conseguido intervir no Uruguai, o Uruguai já estava mais pró-Brasil, digamos assim, e aí vai ter uma junção de 3 países para lutar contra o Solano Lopes. Por quê? Primeiro que ele vai pedir autorização para passar pelo território argentino para invadir outras partes. E a Argentina vai falar não, então ele já vai declarar guerra à Argentina. Então veja só, o Paraguai está contra o Brasil, está contra a Argentina e está contra também o Uruguai. Esses 3 se unem e formam a tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. E aí vocês vão pensar, nossa, professor, que guerra injusta, o Paraguai vai tomar um couro. Não vai tomar um couro, porque quando a gente pega os números, olha só aqui, não sei se dá pra ver bem aí, ó, isso aqui é homens, tá? Vejam os homens. O Brasil tinha 18 mil homens, a Argentina tinha 8 mil homens e o Uruguai tinha 3 mil homens. Nossas tropas estavam muito enfraquecidas, ninguém estava pronto para uma guerra dessa. No total, somando os 3 países, dava 29 mil homens, enquanto o Paraguai tinha 60 mil homens nas suas forças armadas, seu exército. O Brasil só era brabo na marinha, de resto a gente estava muito fraco para começar esse conflito. Professor, como a gente reverteu essa história? A gente reverteu essa história através dos voluntários da pátria. Pessoas que vão entrar no exército quando o Brasil, quando no Segundo Reinado é feita uma grande campanha de pessoas que queriam se voluntariar ao exército. Muitas pessoas escravizadas, muitos indígenas que estavam ali sem perspectiva, né? E também alguns senhores que o filho foi mandado ir para a guerra, ele catava e falava, não, eu vou enviar algumas pessoas escravizadas que eu tenho aqui para ir para esse conflito. Vão acabar indo para esse combate. Então, o cara, para não mandar o filho dele, né, o cara tinha grana, ele ia mandar pessoas escravizadas por ele para esse combate. Então, nossas forças vão sair de 18 mil homens para 139 mil combatentes. O Brasil é o único que conseguia expandir assim as suas forças. O Paraguai, durante o conflito, vai expandir também. Só que ele chegou no máximo a 90 mil homens, enquanto nós chegamos a 139 mil, só o Brasil. Lembrando que todo mundo correu para expandir suas forças. O conflito durou alguns anos. Em 1870, nós vamos ter o Solano Lopes já desgastado, né? Lá o conflito vai rolando, a gente vai criar várias estratégias, vai tentar fazer um recuo, aguardando as invasões paraguaias para depois ir em cima deles, para cima deles. E aí, gente, nós vamos em 1870, Solano Lopes é cercado na Batalha do Cerro Corá e morto. Outras batalhas importantes, a Batalha do Riachuelo,
uma batalha da Marinha Brasileira, tem bastante destaque nesse conflito, e a Batalha do Tuiuti, a maior batalha sul-americana da história sul-americana, aconteceu na Guerra do Paraguai. Então ela foi uma guerra muito intensa, que durou muito tempo, e ela teve consequências. O Paraguai, ele vai sair desse conflito quebrado. Mais de 270 mil mortos. Pensem nisso, pessoal. 270 mil mortos. No início da guerra tinham 60 mil combatentes. Não tinha homens no Paraguai. Os homens morreram. Literalmente, não tinha pessoas para manter gerações, aumentar, ampliar a população paraguaia. Então, o Paraguai ele vai sair totalmente quebrado dessa guerra. E até hoje existem consequências no Paraguai desse conflito. O Brasil perdeu entre 50 e 100 mil homens, a Argentina 18 mil e o Uruguai 3,1 mil pessoas. Professor, isso aí é tudo combatente que morreu? Não, aqui a gente está entrando já em população também, que morreu por consequência da guerra, por fome, beleza? Então, são pessoas mortas em decorrência do conflito. São gerações de problemas, principalmente para o Paraguai. E no Brasil, qual a grande consequência desse conflito? Que vai ter um ponto da crise no Império que a gente chama de questão militar. E aí eu vou apagar essa lousa aqui, vou trazer essas novas informações para vocês já. Até daqui a pouquinho, gente. Fala, colibris, beleza? Voltei. Nossa, professor, parecia que você ia começar a aula de novo. É verdade. Esquece que tava apagando a lousa só e começa de novo, né? Voltei pra gente seguir falando sobre essa crise no Império. Então essa Guerra do Paraguai trouxe algumas tensões. A gente vai ter muitos fatores nesse final do Império, na verdade, né? O Brasil estava muito desigual nesse período. Em 1850 vem a Lei de Terras, que deixa o Brasil ainda mais entregue na mão dos latifundiários, que vão poder comprar terras do Estado até as terras devolutas. Então, cada vez mais força da classe latifundiária, cada vez mais opressão das classes mais baixas, das pessoas escravizadas. Então, o Brasil vivia essas inconstâncias todas. E aí, a gente vai ter os fatores finais de crise do Império. O Império ele veio entrando em crise, tá? Foi se intensificando, e a partir da Guerra do Paraguai, que a gente viu agora há pouco, vão pipocar outros fatores e aí essa crise vai, estourar mesmo na cara de Dom Pedro II, o imperador, na cara do Império Brasileiro. E o Império vai ser dissolvido, digamos assim, né? Quais são os 3 fatores essenciais para vocês entenderem a crise do Império? Fator social. Nós tínhamos aqui no Brasil escravidão, que é a coisa não só ultrapassada no sentido humano, né? Porque no sentido humano não é nem uma questão de ser ultrapassado, é uma questão de ser bizarro, mas no sentido econômico também era ultrapassado. Então a Inglaterra, que já vinha pressionando o Brasil, fez a Bill Aberd, né? Proibindo a escravidão no mar. O Brasil fez a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, aquela lei para inglês ver, para fingir que estava querendo acabar com a escravidão também, mas era tudo migué. Tem gente que fala, nossa, mas desde o primeiro reinado de Dom Pedro I era anti-escravagista. Mentira, quem dera fosse, né? Aqui era tudo um grande pano. E os ingleses pressionavam o Brasil porque falavam que a gente precisava ter mão de obra para consumir, né? Ter mercado consumidor. Então, pessoas que recebessem assalariadas para consumir os produtos e fazer a economia brasileira se tornar uma economia capitalista, uma economia que girava. Então não era, nossa, os ingleses eram bonzinhos. É porque o Brasil estava atrasado na questão humana, é óbvio, nós somos um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, e na questão também econômica. E aí o Partido Liberal, a partir de 1868, vai começar a pressionar muito o governo imperial para abolir a escravidão de fato, por uma questão econômica, não é nem porque eles, eles estão pensando nas pessoas escravizadas. Não, infelizmente não. E aí o governo, para tentar mostrar boa vontade para a Inglaterra, para o Partido Liberal, começa a fazer mais leis, que a gente vai chamar de leis também para inglês ver, que é aquela coisa que você faz para fingir que está fazendo. Em 1871, a lei do ventre livre, que as mulheres escravizadas que tivessem filho, o filho nasceria livre. Mas onde que essa mulher vai criar essa criança? Na senzala. Então era migué, gente, não fazia sentido, né? É algo totalmente falso. É um fake, uma fake lei aí. Em 1885, a lei do sexagenário, né? Escravos acima dos 65 anos seriam abolidos, mas que escravos chegavam, que pessoas escravizadas, lembrando que a gente tem que parar de usar escravos e começar a usar mais pessoas escravizadas, porque escravo a gente já dá um rótulo na condição,
ele é escravo. Não, ele é uma pessoa primeiro que foi escravizada, né? A gente tem que começar a mudar essa linguagem. Eu erro bastante ainda, às vezes eu vou falar escravos aqui, mas as pessoas escravizadas, para acabar com o racismo estrutural, né, não vão sobreviver até os 65 anos. A lei do sexagenário também é para inglês ver. E o exército, olha a parte interessante. Lembra os voluntários da pátria que eu falei na lousa passada? Um monte de pessoas escravizadas entraram no exército. E agora você imagina, eu voltei da Guerra do Paraguai, que eu ajudei a ganhar, e minha mãe é escrava numa senzala? Que é isso? Então o exército se tornou abolicionista nesse aspecto. Nós tínhamos muitos negros no exército trazendo o debate, falando não quero mais escravidão. E isso foi muito importante para o Brasil. Toda essa pressão já vinha e não tinha mais como controlar. Em 1888 vem a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que eu não vou fazer uma grande exaltação dessa lei, porque na verdade essa lei já era para ter sido feito antes dessa abolição. A gente tem muitas outras formas de exaltar as lutas dos negros pela liberdade, desde os quilombos. Não dá pra gente falar, ai, nossa, como Princesa Isabel foi uma pessoa fantástica que acabou com a escravidão. Não tem nada disso na história. Infelizmente, a família real, ela tava jogando o jogo, né? O jogo do Game of Thrones aqui, o jogo dos tronos. Vamos ver aqui, melhor momento, fazer isso, fazer aquilo. Então, era um momento que não dava mais em termos políticos, para eles manterem a escravidão, e eles aboliram a escravidão. Coloquei aqui, ó, sem reparação. A escravidão no Brasil foi abolida sem a menor condição dessas pessoas se reestruturarem, terem empregos. Então, a questão do racismo estrutural no Brasil está muito ligada a essa falta de reparação, que essa lei simplesmente, agora vocês estão livres. Os senhores não são obrigados a recontratar, eles começam a trazer europeu, porque eles não querem os ex-escravos trabalhando assalariados. Então veja só como a questão da desigualdade, a questão do negro no Brasil ainda está muito ligada a essa falta de reparação. E isso foi ontem. Eu falo muito isso para os alunos, se a gente for pensar aqui, 1888, há 130 anos atrás, praticamente 140 anos atrás, nós estamos falando de 5, 6 gerações de pessoas escravizadas. Foi ontem, tá? Olha só. Toda essa questão da escravidão fez quem se revoltar com o império? A elite. Porque daí os latifundiários ficaram bravinhos. Então irritou a elite. Questão social. Abolir a escravidão, no final das contas, irritou a elite latifundiária brasileira. A questão religiosa, ó. Fator religioso. Papa Pio IX baixou uma encíclica, que é quando o Papa vai dar um decretão na cara dos católicos, e ele fez essa encíclica chamada Quanta Cura, em 1864. Nessa encíclica, tinha um ponto dela, né, uma proposição chamada Sílabus, que condenava a maçonaria, falava que o maçom não pode ir para a igreja católica e vice-versa, o católico não pode ser maçom. Adivinhem quem era católico e maçom? Dom Pedro II. O que isso vai fazer com o imperador? Você vai lá bater nele porque ele é maçom? Lembrando que aqui a igreja, no século XIX, via maçonaria... tem gente que vai falar, então maçonaria é igreja mesmo. Maçonaria é uma sociedade secreta de influência. A igreja via a maçonaria meio que como uma concorrente em termos políticos mesmo. Não é que, nossa, a igreja estava querendo acabar com essa religião. Maçonaria, gente, não é religião. Para de acreditar em qualquer vídeo aí que vocês vão ver. Nossa, maçonaria é coisa do diabo, lá, nova ordem mundial, não sei o quê. Confunde um monte de assunto, né? Tem essas teorias malucas. Então, maçonaria é uma sociedade secreta de influência, influenciar política na regional. E no Brasil, ela influenciou a política nacional desde a proclamação, né, da independência, e aqui também na República. Então, a maçonaria ela tem uma força política no Brasil até hoje. Todo mundo conhece as maçonarias da sua cidade aí e pode falar mais disso nos comentários. Olha só, mesmo assim, sabendo que o rei era maçom, os bispos de Belém e Olinda começaram a fazer o quê? Começaram a excomungar os maçons da igreja. Excomungar, tipo, pro católico, para quem não sabe, aí de repente é evangélico, ou enfim, né? É tipo assim, cara, você vai pro inferno direto. Então esses bispos começaram a excomungar os maçons católicos. Esses dois bispos, o Dom Pedro II mandou prender, e isso trouxe uma tensão entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. Então, questão religiosa. A Igreja Católica tá braba com ele. A elite, os ricos, tão brabos com o Pedro II.
Faltava irritar quem? Para terminar de vez e consagrar o fim do Império, faltava irritar os militares. Nesta época, pessoal, os militares, eles estavam cada vez mais antenados nos ideais republicanos europeus. A gente já falou isso, né? A ideia republicana, ela estava vindo da Europa pelos movimentos todos que a gente já tinha tido, desde do Iluminismo, da Revolução Francesa, enfim. E a ideia republicana era considerada uma ideia moderna e necessária, e nós éramos ainda império. Benjamin Constant era um militar que meio que levava esta voz ali, né, e exaltava essa questão republicana no exército. E esses ideais positivistas, vocês já estudaram o positivismo do Auguste Comte, é exatamente as ideias do Auguste Comte, tá? Vocês estudam em sociologia, em filosofia, essas ideias estavam muito fortes na questão republicana dentro das Forças Armadas. E aí começam os desgastes. Por quê? Primeiro, o exército era abolicionista e demorou muito para ser abolida a escravidão. O exército era republicano e o Brasil era um império. O exército vai começar a ter uma discussão dentro da Câmara sobre o Montepio militar, que seria como a previdência dos militares, ia mexer na questão da aposentadoria dos caras. O exército fica revoltado. E o exército começa a ser censurado, porque eles escreviam jornais republicanos e começa uma censura. Olha que loucura, né? Mais tarde, alguns anos depois, o exército é, na real, censurador, mas aqui ele estava sendo censurado. Que coisa louca. República, pessoal. Quando essa estrutura da República começa ali em 1888 a se montar, a gente vai ter duas linhas de pessoas que queriam a República. Uma linha evolucionista, lembrando que civis também participavam desses clubes republicanos, e muitos militares. Essa linha evolucionista ela era mais pacífica. Vamos negociar essa república aí, vamos ver o que a gente articula com a elite. A linha revolucionária achava que tinha que fazer uma revolução popular para fazer uma república de base, para que a população também tivesse voz, né? A res publicae, a coisa pública. E não só uma elite que se considerava intelectual, que tinha dinheiro, que ia participar da república. Adivinhem qual das duas linhas ganharam? A popular ou a elite latifundiária? A elite. Como sempre no Brasil as coisas acabam tensionando, acabam se direcionando para esse grande poder. A maior bancada do Brasil hoje ainda é a bancada ruralista. E essa linha aqui que vai negociar, vai ser essa articulação, é a linha que vence. Os clubes republicanos, eles começam a pressionar o clube militar, que era um grande clube republicano dos militares, e ficou previsto, ficou marcado, marca na agenda aí, save the date, 20 de novembro de 1889. Era a data prevista para a nossa república ser consolidada. Porém, boatos se espalharam pelo exército, se espalharam pelos clubes republicanos de que Benjamin Constant e o Marechal Deodoro da Fonseca, que eram os líderes maiores desse movimento, iam ser presos pelo Império, porque estavam sendo subversivos. E aí tivemos que adiantar o movimento. 5 dias antes, os militares adiantam a proclamação da República e Marechal Deodoro da Fonseca, que estava todo doente na época, vai lá e pá, faz a proclamação. Fizeram isso no centro do Rio, os militares que fizeram esse levante, tomaram o poder. A população, né, não participou, não foi um movimento como aqui a linha revolucionária queria, então vai ser mais uma vez aquela coisa. Estamos tendo uma mudança política, sim, mas as estruturas de base seguem as mesmas, muito parecidas, né, com tudo que o Brasil já vinha desde a colônia, continuava aqui acontecendo. Os monarquistas foram presos e 2 dias depois toda a família real foi deportada do Brasil. 2 grupos se formaram no exército. Um grupo que achava legal ter os latifundiários ao lado deles, na República, e um grupo mais descontente com os latifundiários, que falava assim, meu, esses caras aí, não sei não, hein? Se eles vão querer ter um debate político saudável, se eles vão querer compartilhar ideias. E a gente vai ver, pessoal, como vai ser essa formação republicana, né? As fases da República Brasileira nesse primeiro momento e quem vai assumir de fato a República. Sigam nas redes sociais, @profeitor, @não perca a cabeça. Entre, se você está no YouTube, entre na plataforma, conheça a plataforma
Não perca a cabeça, www.nãopercacabeça.com.br. Lá você tem material, tudo organizado, vídeos exclusivos, plano de estudo, redação corrigida, coisa mais linda. Entra que você não vai se arrepender, um cursinho completo para você e vamos para cima do Enem, de vestibulares e de concursos. Tamo junto, até a próxima, beijos.